Galerinha, sejam bem-vindos aí para mais um Sincap semanal do Ciclo Ordinário. Semana passada a gente não conseguiu fazer porque rolou para variar, uma falta de energia aqui na região que eu habito, aqui na São Francisco Xavier, na zona norte do Rio. De noite até tentei dar uma passadinha por cima, mas foi muito por cima, né? Em cima dos tópicos que estão elencados aqui. Hoje a gente vai poder conversar um pouquinho mais, não, não fazer deep dives, mas um pouquinho mais sobre cada um dos tópicos levantados, né, para essa semana, das coisas que estão aí na reta desse final de ano, né, de dezembro, e para essa semana especificamente. A gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso. Acabou que a gente fez na semana passada, no Cicap Geral, né, uma, uma colheita do mês de novembro, que foi muito bacana, foi muito interessante. Né? Tão rico que foi o mês de novembro, né? E que gerou tantas coisas para dezembro, então foi bem interessante mesmo. Eu quero adiantar para vocês que não coloquei ali no nosso horizonte de tópicos, né, que a gente pode explorar. Nós vamos fazer o último Desconferência 404 do RE, né, no dia 18, que é uma segunda-feira, que vai ser exatamente no horário do Sincap Geral. Eu acho que é o. Eu acho que. Perdão, segunda-feira não, estou errado, perdão. Dia 15, ou seja, vai ser semana que vem. Por que eu falo semana que vem, dia 15? Porque a gente já, a partir da semana que vem, muita gente já deixa de, né, já entra em modo final de ano, né, já não fica disponível. Né? Então, nós vamos fazer esse SINCAP, perdão, nós vamos fazer o último de conferência 404 do RV, quer dizer, o segundo, na realidade, mas o último, né, de 2025 agora, no dia 22, perdão, no dia 15, tá, de semana que vem. Tá? A gente vai fazer. Eu vou fazer uma chamadinha, coisa e tal, boa pá, vou fazer um último de conferência, né? E é isso. A gente vai manter aí a data do dia 22 ainda vai ter o Sindicato Geral do RE para quem conseguir chegar, mas é incerto que a gente consiga fazer, tá, no dia 29 qualquer atividade. Tá? Assim, a não ser que alguém se manifeste, né, tipo assim, uma galera, por exemplo, para mim a pessoa no passado não foi possível porque eu já estava literalmente mergulhando lá, né, lá com o Braz, na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, né, conhecendo lá os projetos, enfim, mergulhando lá. Acabou que a gente até conseguiu fazer, mas foi o primeiro cinco local, na realidade, de 2025, 2024, mas foi quando ele estava com uma boa internet lá. Né? Em suma, então, no dia 29 não está certo, mas no dia 15 com certeza a gente vai fazer o segundo e último desconferência 404 VV, né, de forma completamente virtual. E no dia 22 ainda vai ter um SINCAP geral para quem conseguir chegar. Beleza? Então, não necessariamente vai rolar um SINCAP do ciclo originário no dia 22, mas certamente vai rolar um SINCAP geral no dia 22. Tá bom, gente? Só adiantando que eu esqueci de botar isso na chamadinha, né, que eu fiz mais cedo. Então, essa é a primeira questão que eu queria conversar. A segunda questão, antes da gente passar aqui pela listinha, né, de tópicos que a gente vai começar, é de que a gente vai estar aí retomando, né, pelo menos para mim, eu só vou conseguir de fato retomar do que tange as coisas que eu estou envolvido, né, passada a primeira semana de janeiro. Então, para mim, primeira semana de janeiro eu vou estar completamente por conta de família, por conta dos fluxos das coisas que eu estou envolvido, né, no campo familiar, pessoal, mas a partir finalzinho da primeira semana, né, para a segunda semana, a gente retoma os trabalhos, tá bom? Só essas questões que eu queria colocar. A gente ainda vai falar sobre isso mais, mas já deixo registrado desde já aqui nesse cap semanal do ciclo originário. Dito isso, como é que eu estou chegando? Gente, estou chegando até bem, assim, digo, até bem, eu digo porque muita coisa acontecendo, muito mais, muito mais intenso,
muito mais forte do que foi ano passado. Tá? Muitas dessas coisas em função de coisas que foram plantadas e semeadas e estão brotando. Né? Para quem não sabe, eu nesse segundo semestre eu comecei a focar mais na dinâmica do modo Red Hat na minha vida, né? Por questões familiares também, pessoais, né? Muito mais familiares do que pessoais na realidade, porque eu já vivo de uma forma, né, que é bastante em rede, vamos botar assim. Então, muitas outras coisas acabaram surgindo, né? Dentre os quais um podcast, né, que em breve a gente vai estar lançando. Só não está lançado ainda porque tem uma série de circunstâncias para esse podcast atuar, mas que vai ser uma experiência muito significativa, vai. E tem outras coisas também, mas acho que essa aí é uma das dinâmicas bastante significativas aí, né? E, dito isso, eu estou chegando até bem, eu diria, conseguindo lidar aí com tantas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo agora. Está colocando em prática, está colocando literalmente, né, fazendo um teste de estresse com a minha capacidade de multitask, né, de fazer várias coisas. Está literalmente fazendo teste de estresse, mas estou conseguindo lidar aí. E estou chegando no 110, dando uma osciladinha de 220, mas não de forma nenhuma na tensão máxima, entendeu? Então estou chegando bem. Né? Tive um final de semana muito interessante, meus filhos. Um dos meus filhos, né, o Natan, ele fez uma prova, né, de violão técnico na Vila Lobos, que eu fiquei muito feliz. Ele já faz parte, que é tipo da orquestra da Vila Lobos. Tá? Então, ele já está lá. Né? Então, passando aí para vocês dois. Eu sei que eu gosto de tocar violão. Né? Então, ele está fazendo violão técnico. Né? E ele já está participando de peças. Já está cheio de atividades. Eu estou muito feliz com isso. Foi para ir para o estúdio com ele para gravar umas canções que ele está fazendo com a amigo, etc. Então, de uma forma incrível. Meu filho Enzo também está muito próximo. Então, eu estou muito feliz que esse ano eu estou sentindo eles, com seus 19 anos, né? Eu estou sentindo eles muito amadurecendo de formas muito diferentes, entendeu? Eles já não são gêmeos idênticos, eles são gêmeos não idênticos. Então, amadurecendo de formas muito diferentes. Então, isso me alimenta muito, me deixa muito feliz. Então, assim, não tem como, realmente não tem como reclamar, entende? Não tem como reclamar de nada, mesmo. E eu estou feliz que tudo que a gente está energizando, está fazendo, está ganhando consistência, está ganhando chão. Né? Tudo que nós vamos conversar hoje conversa com isso. Né? Então, estou abrindo os trabalhos hoje aqui com vocês, né, fazendo esse check-in. Muito feliz, né, com a presença de vocês dois aqui. Passo para o Catito, que foi o segundo a cair de paraquedas por aqui. Vai lá, querido. Ei, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Vini. Boa tarde, Corizão. Muito bom deixar de celebrar momentos de aqui estarmos, né? Celebro de verdade. Celebro muita coisa legal realmente acontecendo. Mais um ano, mais um mês incrível. Tô na contagem regressiva dos meus dois filhos mais novos chegarem, então esse rebuliço também. E tudo. É, vamos que vamos. Passa a palavra, Cauê. Pô, valeu, Gatito. Então, prazer estar com vocês, galera. Salve, salve. Toda energia, chego com a energia de estar fazendo aquele monte de coisa, né? No final de semana eu consegui dar uma afastada, fiquei um pouco mais. Dei uma trabalhada também, mas foi mais estudar do que trabalhar, pra ser bem sincero.
e pude ficar com a minha filhinha um pouquinho, a gente fez uma máscara, teve um churrasco ontem, os meus amigos, assim, mais chegados, assim, aí, foi super gostoso, assim, a gente não se via fazia tempo, né, foi super bom. Ah, e é isso. Tô com um monte de coisa para resolver, né? Aquela resposta para o Localism Fund, tem que responder aquele formulário lá. Tem que soltar também as piscinas, né, do Gardens, que a gente vai ter, fazer toda essa parte operacional do programa. Tô, queria trocar mais ideias sobre a ideia que a gente estava conversando semana passada, da piscina de campeões, né? Como que pode ser essa dinâmica. Eu lembro que a gente chegou a falar dela ficar não pro final, né? Mas a gente trabalhar ela em paralelo, né? Mas eu acho que ela poderia ser uma síntese. A gente poderia trabalhar ela como síntese, claro, paralelamente, né? A incubação. Mas eu acho que isso poderia ser uma síntese da jornada que a gente está imaginando para Rere Greenpeal, basicamente, né? A jornada estigmática Rere Greenpeal. Ia ser bem legal ter isso no final do programa, assim, e faria jus ao nome de campeões, né? A gente poderia trabalhar bastante esse conceito, assim, de como que a gente vê, né, esses campeões e tal. Mas, bom, sigo aí na construção. Eu passo de volta para você. Valeu, vamos lá então. Eu vou fazer o seguinte, vou compartilhar aqui a telinha, a gente vai adiantar as outras coisas, a gente vai deixar o programa Greenpeace Brasil Commons, a maior parte a gente vai dedicar a ele, tá bom? Então deixa eu só abrir aqui, torço aí para que eu esteja com banda suficiente para fazer isso, né? Deixa eu até tirar meu vídeo aqui. Não consegui tirar meu vídeo, né? Tirar meu vídeo, só vídeo. Deu para abrir, galera? Tá bem oscilante, não tá? É o seguinte, eu vou falando por aqui. Vocês já viram, né, a chamada? Então, precisa a gente registrar aqui. Deixa eu abrir de novo aqui. Então, vamos lá. Começar então pelo Rereton, né? Eu quero fazer um registro aqui que eu acho importante. O Rereton está se revelando uma experiência. A gente até trocou uma bola, né, Catito, semana passada, no Sincap Geral, né, do Rereton. Eu te chamei para trocar uma bola comigo. Assim como eu chamei o Brás para tocar uma bola com relação ao simples local. Né? Mas a nota que eu quero fazer, o registro que eu quero fazer do Rereton é o seguinte. A ItScript, né, que é um projeto que está começando a fazer parte da ecologia do RV, que foi fundado pelo Adalberto, pela Alessandra, pelo Nilo, tá? Estão muito ligados, a gente vai descobrindo com a experiência, né? Estão muito ligados com o polo de inovação da Uniswan, do campus de Bom Sucesso, aqui do Rio de Janeiro. Então é engraçado porque eles meio que vão no ritmo, né, das coisas que acontecem no campus, né? nesse, né, nesse polo de inovação do campus Bom Sucesso, entendeu? E aí eu consegui, depois de um tempo, eu consegui conversar com o Adalberto. Ele falou que, tanto para ele, quanto para a Alessandra, quanto para o Nilo, a gente está só no meio do caminho, né, com relação ao Reggaeton. Que a ideia é a gente continuar para 2026. Tá? E que eles vão poder, sim, oficialmente, dentro do calendário deles, olha que artigo interessante, Cauê, eles vão poder dedicar um tempo, eles vão botar o Reggaeton no currículo ali da ItScript, né? Na continuidade do programa Mulheres que Contam. Então a gente vai estar evoluindo isso agora para um novo. Não vai ter mais assim nenhuma conversa propriamente, tá? Nesse ano, porque eles agora estão literalmente como se fossem professores, né? A Alessandra até é professora, se não me engano, não sei se dá uma Uniswan, mas enfim.
eles estão em recesso, né, basicamente. Então, significa dizer, Catito, que eu vou estar fazendo essa semana uma, uma, um balanço, né, meio que um balanço, meio que uma colheita ali naquele ponto de contato que nós abrimos, né, no WhatsApp, reggaeton barra mulheres que codam, né, tagueando todo mundo, etc. Falando que, obviamente, que o ponto de contato continua, né, vai continuar no final do ano, início do ano novo, enfim, mas que a gente vai, de fato, retomar o trabalho no ano novo, agora em janeiro. Né? E também vai ser, no caso deles, na segunda semana de janeiro. Então a gente deve retomar, de fato, para conversar, para ampliar, para entender onde dá para aprofundar ou não, né, com relação a isso. Até porque, cara, tipo, muita coisa na piscina é disponível lá. Muita coisa disponível mesmo na piscina. Né? E que o próprio Evandro me perguntou, o espaço está aberto aqui, para receber as meninas, para tal. O José teve que perguntar para mim, pô, Vini, vai rolar? Para esse cara, final de ano corrido, acho que vai ficar para o ano que vem. Enfim, resumo da ópera, a coisa está... A, a, a própria área, né, acredito eu, né, motivada pelas suas ideias, produziu um material super bacana, que é o Git Tudo, né, e já disponibilizou lá para a galera. Ainda não houveram reações, mas acho que é porque o pessoal não está acostumado a interagir por lá, eu acho que com o tempo eles vão ficar acostumados. Em suma, resumo da ópera. Então, eu acho que o reggaeton está se revelando ser uma espécie de pop-up village. Até mais do que, tipo assim, é uma coisa de... Não é de uma semana, 15 dias, é uma coisa de um mês ou 2 meses, enfim. Como foi Suzalo, né? Suzalo acho que foi 2 meses, se não me engano. Enfim, então está virando uma coisa extensa, é bom, é muito interessante, tem muita coisa para mastigar, né? Você tem ali umas 3 ou 4 meninas, quando eu falo meninas, estou falando das mulheres lá, né? Que estão com graus e espelhamentos e pareamentos diferentes com cada projeto. Vai mudar também a dinâmica de interação de muitos dos projetos que estão fazendo parte, né, da dinâmica. A gente ainda quer explorar bastante, uma coisa que o Roberto levantou foi de querer compreender melhor a cápsula, né, que é essa carteira open source, né, Crypto, que a Greenfield Brasil disponibilizou, né, como artefato do retorno. Então a gente ainda vai explorar isso aí também, quer dizer, então tem muita água para rolar ainda nessa dinâmica, entendeu? Então fica aqui o registro de que a coisa vai continuar para o ano novo. E a ideia deles é ampliar ainda mais esse tipo de trabalho. Então, acho que, não sei se o Catito quer agregar alguma coisa a partir da sua ótica, da sua experiência, né? Mas fica à vontade disso, senão a gente segue para falar do circo local na sequência. Então, beleza. Então vamos seguir. Bem, a outra história que eu acho que é importante é o circo local, né? Para quem não sabe, o circo local foi a primeira dinâmica que literalmente deu vida em 2022 ao Revê, né? A gente tinha em São Tomé das Letras, Lima Duarte, depois a gente para Carrancas, enfim, onde a gente já quis desde o princípio, né, fazer uma coisa na vida real, IRL mesmo, né? Junto com moradores de pequenas cidades de 3, 4, 5, 15 mil habitantes, né? Interligando o hiperlocal, dando visibilidade ao biorregional de forma planetária. A gente começou assim, gente. A cocriação, a inicialização do RE começou assim. Depois que a gente, em 2023, resolveu fazer um movimento de contração, olhar para o protocolo, olhar para os paradigmas, né? Você fala isso, né? A gente criou a dinâmica do ciclo originário, com isso o mapeamento crítico, depois veio o básico, né? Fizemos toda a cocriação da PCDRC, né? Piscina Comum de Recursos Compartilháveis. A gente foi começando a olhar os outros blueprints, Web3 GGEN, e esse é o mais complexo deles, que é o símbolo local, porque já leva em consideração a PCDRC, né, como blueprint Web3 GGEN, já leva em consideração como a PCDRC ela consegue reorganizar o campo, como é que ela consegue trabalhar, né, com economias políticas diferenciadas baseadas em recursos, como é que ela consegue conversar com as economias de capital, inclusive as criptoeconomias, né, as criptoeconomias
regenerativas, ligadas a finanças generativas, a ReFi, enfim, tudo de uma forma só, né? Então, é muito bacana. Quando a gente retomou no final de 2024, né? Nós retomamos no final de 2024, né? Deixa eu só. Opa! Fala, Klaus. Boa tarde, querido. Tudo bem? Boa Está tarde, nos ouvindo aqui? tudo bem? Está nos ouvindo? Tudo Klaus, seja certo. bem-vindo aí. Eu vou abrir um espacinho para você fazer um check-in, dizer como é que você está chegando aí, como é que você... Eu sei que você fez um contato comigo ali no Telegram, até te perguntei, né? A quais dinâmicas você estava se referindo. Entendi que você está se referindo ao Rei, então beleza. Vai ser bacana poder te acolher hoje de noite. Você teria um horário hoje de noite para a gente poder te acolher a partir de 8 horas? A gente se faz um encontro semanal a partir de 8 horas para poder acolher as pessoas que estão chegando. Você teria essa disponibilidade? Tem sim. Aí ótimo. Aí não atrapalha aqui o andamento. Vai ser bacana você poder te anfitriar, te receber e te acolher a partir de 8 horas do horário de Brasília hoje, tá bom, querido? Bem-vindo de Maravilha, qualquer então. maneira. Tá? Só para te cientizar, nós estamos aqui passando por aquela chamadinha que você deve ter visto, né? Conversando de cada uma das coisas. Então, se de repente parecer para você uma coisa meio grego, meio romano, meio chinês, meio mandarim, você fica tranquilo que você se abrindo, você vai entender um pouco dessas dinâmicas aí, tá bom, Cláudio? Bem-vindo aí. Vamos lá. Então, o que acontece? Então, quando a gente startou lá com o Braz, né, eu e o Ivânia, nós estávamos lá, né, no Lago do Manso, Chapada de Guimarães, Mato Grosso, a ideia já foi startar de uma forma diferente. A gente está startando através do projeto, né? Um projeto que, no caso, naquela época não estava ainda fazendo o mapeamento básico, agora já está fazendo o mapeamento básico White Hat, né? Chapéu branco. E que ele e que e justamente de uma pessoa e de um projeto que estava com uma dificuldade muito grande de gerar aderência com as experiências prévias. Quais são elas? As experiências com a Econave, por exemplo, né? Essa plataforma, essa mídia social, a experiência da primeira jornada da Agroflorestal com o Diogo Jorge, e até mesmo a experiência com a Greenpeace Brasil. Isso porque o Cauê conseguiu dar uma atenção, né? Conseguiu dar uma atenção mais especial para o Braz, né? E aí, isso aí é certo, é líquido e certo. Você conseguiu dar uma atenção especial para ele, né? E ainda assim, o Braz estava com uma dificuldade grande. Eu acho que essa dinâmica do single local não podia ter começado com uma pessoa melhor, né? Alguém que não tem essa aderência digital, não tem essa proximidade, né? Tudo bem, sabe passar um e-mail, sabe entrar, mas não tem essa literacy, né? Digital literacy, né? Essa literatura digital, né? Tão próximo dele. E, de fato, essa dinâmica do single local está caindo que nem uma luva nesse sentido, né? Então, assim, não só porque ele tá se sentindo capaz de apropriar de tudo que nós estamos nos propondo a fazer, né? Como a coisa realmente já começa a ter diferentes mecanismos, né? Para que a Oca Terra Verde Local como projeto possa ganhar mundo, né? Ela possa ganhar realidade, ela possa existir, de fato. Então, fiquei muito feliz. A ideia originalmente era a gente fazer diferentes ciclos locais ao longo de todo o continente brasileiro, mas a gente realmente não conseguiu. A gente, embora o Pablo tenha chegado ali, embora o Gustavo Gonçalves, também do Presta Social, lá do Ceará, tenha chegado, acabou que, de fato, quem chegou foi o Thiago Rossi, né, do Natureza das Coisas. Com o tempo, foi também o Ágota, né, da Ecoindústria, perdão, o Água da Ecozona Autônoma, né? E você, né, Catito? Você também chegou, primeiro como pessoa, depois também como projeto. A Yara não está propriamente lá ainda, né? Está mais você, né? E essa proximidade, a própria Deruíla também chegou recentemente, mas enfim, mas assim, mas o core mesmo, o núcleo, né? A gema desse pareamento, desse espelhamento pareamento, está sendo com o Thiago Rossi, da Natureza das Coisas. Bem, o positivo nesse sentido é que a gente evoluiu pra caramba, né? O matriciamento de como se empreender um projeto em rede,
a partir das lentes paradigmáticas do RE, né? Levando em consideração o resgate do agenciamento entre pessoas, em consideração a nossa capacidade de gerar inteligência coletiva, dinâmica de rede, em consideração de criar um ambiente de livre aprendizagem, enfim, tudo isso que a gente vem conversando, né? Lidar com a complexidade com complexidade, não tentar domá-la, sistematizá-la. Então, isso tudo acho que está acontecendo de uma forma muito incrível. Tem as suas assincronias, é natural que tenha, tem os seus ruídos, é natural que tenha, afinal de contas é uma coisa disruptiva de fato, né? Mas está realmente fluindo de uma forma muito bacana, né? Nesse sentido. Então, eu acho que nós vamos finalizar, essa semana vai rolar, tá, gente? Na quinta-feira vai rolar o 23º ciclo de pareamento, né, do ciclo local, e a gente possivelmente não vamos conseguir fazer mais um ciclo local esse ano. A ideia era pelo menos a gente fazer na região de Lavras, Lima Duarte e Dias Fortes, a gente fazer com o Diogo Jorge e o Thiago Rossi, né, o segundo ciclo local do RE, mas pelo jeito vai ficar para o ano que vem, né? Todo mundo muito atolado, então vai ficar para o ano que vem. E o que também está assim vibrando no campo, né, da gente fazer com o Pablo, ali na região da Bahia. Mas isso é uma coisa que está mais para frente, se de fato houver um interesse, uma abertura para que a gente possa fazer essa dinâmica junto com ele, né? Isso, então acho que a gente finaliza o ciclo local do RE de uma forma menos horizontalizada, né, menos aberta e mais verticalizada, né? É onde a gente conseguiu evoluir muita coisa, assim, muita filigrana, né, do matriciamento, né? Ótimo, porque a gente tem tudo isso registrado, né? Isso vai compor também a wiki do RE, né? E também vai servir de conteúdo, né, de treinamento para o próprio agente de IA do RE, que a gente ainda não começou a criar propriamente, né? A gente já tem a fundação dele ali no ChatGPT, através da assinatura que a Greenpeace Brasil disponibilizou para a piscina comum, né, para a CDRC do ciclo ordinário, mas a gente ainda não chegou a fazer de fato a criação do agente. A gente fez um movimento mas tudo a gente vai conversar melhor, não hoje, vamos conversar melhor no Sincap Geral, no Desconferência 404, que a gente vai fazer semana que vem, e lá por diante. Bem, eu acho que é isso com relação ao single call. Você gostaria de, tanto você, Cauê, quanto o Catito, vocês gostariam de complementar alguma coisa nesse sentido? Catito? Não, tudo lindo demais, cara. Muito agradecido. Bora seguir. Maravilha. Cauê? Eu acho que não, Vini. Nada que tenha me vindo, que me vem assim agora. Meio nostálgico, né? Ficar pensando de novo. Enquanto que a gente falava sobre todas essas coisas, agora todas elas acontecendo, então me veio um pouquinho dessa nostalgia aí. Então, beleza. Então tá. Então, Klaus, eu sei que você deve ter ouvido tudo, ouvido e entendido tudo, mas não entendido nada, né? Sim, eu estou acompanhando um pouco por dentro o movimento, né? Eu cheguei pela Econave, então, Então tá. mas eu sou desenvolvedor, então estou pegando aí no ar. Tá ótimo. Show de bola. Você Irado. vai. Dá uma Irado, pegada irado. aí. Vai ser bom demais te conhecer hoje à noite, tá? A gente abriu um espaço aí para saber da sua jornada, da sua vida, né? A gente poder anfitriar e te apresentar, né, a ecologia do RE, as interfaces, você conhecer Enfim, vai ser muito legal, cara. Mas continua aí, que eu acho que você vai curtir as conversas que nós vamos ter aqui, mesmo que você não consiga fazer um grok instantâneo, tipo, não, mas você vai curtir e pegar um pouquinho, né, da essência da história, tá bom, querido? Então, beleza, galera. Outra coisa que eu queria falar é sobre a nova configuração, né, do Telegram. Eu queria muito ter feito semana passada. Semana passada foi tão louco, tão intenso, eu não consegui. Pra vocês terem uma noção, eu fiz uma coisa que raramente eu faço, né? De conseguir limitar o meu tempo nos próprios simples que eu faço. Então, tanta coisa que estava acontecendo para poder encaixar as coisas, então não consegui. Então, essa semana, finalmente, nós vamos fazer um ciclo local, né? Perdão, nós vamos fazer vamos começar a fazer um ciclo especial para falar, né, dessa nova configuração do Telegram. Vai conversar
que eu já falei, né, no próprio Sindicato Geral semana passada, vai conversar aí com a gente ter um approach mais minimalista, né, das pessoas que estão chegando. As pessoas que estão chegando não vão ver aquele volume todo de canais, tá? Eles vão estar colapsados. A gente vai estar trabalhando também com o próprio cripto do Telegram, né? A gente vai estar trabalhando com o Tom, vamos ter alguma relação com o Tom, né, que é o blockchain, a cripto do Telegram. A gente vai ter uma relação, afinal de contas, eles estão, né, ali atuando também no mercado de cripto, blockchain, etc. Então a gente vai ter alguma relação com isso, com certeza. Vai levar em consideração absolutamente o trabalho fenomenal que o Gustavo Cavalcante vem fazendo, né? Vamos destilar tudo isso para entender o que muda de fato. Tem umas questões conceituais aqui que eu acho que é tipo assim, tipo de neologismo, né? De palavras de neologismos que a gente costuma usar na dinâmica da rede, que não estão presentes no trabalho do Gustavo Cavalcante, mas a gente vai, obviamente, trocar essa ideia com ele e vai levar em consideração todo o trabalho que ele vem fazendo. Então, esse trabalho vai começar essa semana, tá, gente? E está aberto para as pessoas poderem chegar, né? Não é um trabalho, uma coisa fechada, né? E a ideia é a gente finalizar o ano já com uma cara completamente nova, tá? A gente já inaugurado 2026 com uma outra dinâmica interacional na dinâmica do Telegram, tá bom? Que é hoje, de fato, o maior, se não o único ponto de contato efetivo, né, na dinâmica do Rerê. Correto? É isso. Então, eu acho que com isso eu consegui, né, abranger ali consegui fazer um sobrevoo, vamos dizer assim, né, dos tópicos elencados ali para a nossa conversa hoje, né, aqui no Ciclo Seminal do Ciclo Originário. A última coisa que eu queria falar, né, que diz respeito ao ciclo originário, que nós vamos conversar melhor no Desconferência 404 da semana que vem, vai ser de que nós vamos dar uma atenção especial para o ciclo originário no ano que vem. Tá? Uma coisa que até tentou se fazer esse ano, de alguma forma, né, pela proximidade que o Cauê, que está aqui, junto com o Barra Green Brasil, tem com a dinâmica do ciclo originário, acabou que a gente não conseguiu, de fato, colocar isso em prática, mas vamos dar uma atenção especial para o ciclo originário no ano que vem. Tá? E a gente vai conversar melhor sobre isso no Desconferência 404 da semana que vem, né? Nossa última Desconferência 404 de 2025. Então é isso. Dito isso, vamos agora dedicar um tempo, né, para o que realmente a gente precisa estar trocando uma ideia, que é o programa Greenpeace Brasil Commons. Né? Eu vou começar resumindo a minha perspectiva, né, colocando aqui, contextualizando e sintetizando um pouco a minha perspectiva com relação a essa dinâmica. E depois nós vamos abrir aí para, obviamente, para o Cauê complementar, né, aquilo que ele julga que é importante complementar, e o próprio Catito, né, afinal de contas, são dois exploradores, né, que estão totalmente ligados a isso, sem contar que a própria autoria, né, do Brasil Commons é do Cauê que está aqui. Enfim, vamos lá. Então, gente, como é que eu vejo isso? Né? Minha perspectiva. Minha perspectiva está enquanto hacker, white hat, tá? Chapéu branco. Minha perspectiva de quem trabalha com open radicalness, né, com abertura radical. A minha perspectiva de quem vem acompanhando, né, de quem é super interessado em tudo que acontece, para que esse protocolo, né, no longuíssimo prazo, ele possa de fato se transformar numa referência, né, para se gerar toda uma outra cultura cibernética, né, outras culturas cibernéticas com essa emergência da Web3. Então vamos lá. Eu acho que ele está trazendo coisas que ainda não foram devidamente absorvidas, tá? Não apenas pela Greenpeace Network, tá? Eu diria até que pela própria dinâmica do Regime Coordination, né? Que, se você olhar para o Regime Coordination como um todo, ele ainda está se entendendo. Assim, você acompanha, eu acompanho minimamente, eu não acompanho de perto, obviamente, mas eu sinto que ainda está se entendendo. Você tem dinâmica, a Celo tem a sua própria dinâmica, a RefiDAO tem a sua própria dinâmica, a Greenpeace Brasil, a Greenpeace Network tem a sua própria dinâmica, né? A própria Agroflorestal, que faz parte, tem a sua própria dinâmica. Sem contar a Rede Bloom, a Bloom Network, todo mundo faz parte da região coordenada.
Então, acho que existe uma linha condutora, mas essa linha condutora ela fica muito generalista, né? Assim, muito no high level, muito generalista. E quando eles querem ir no, no, no right level, né? No olhar verticalmente, se perde muito contexto. Né? Porque não tem elementos para poder fazer. Se você pegar a própria Greenfield Network, né? Cada capítulo tem o seu próprio blueprint Web3DeFi. Entendeu? Não, pode ter até algum direcionamento, tem lá os seus imprints cyberculturais ligados ao Web3DeFi, etc. Tem os seus próprios encontros, né? Meta, né? Tipo assim, dos capítulos, aquela coisa toda. Não vivo o dia a dia da Greenfield Network, quem vive aqui é o Cauê. Então ele obviamente sabe falar muito melhor do que eu. Eu estou falando numa perspectiva high level de quem está na órbita distante, tá? Eu não estou na órbita próxima, estou na órbita distante da Greenfield Network. Mas eu estou olhando de quem está olhando da órbita. Né? Então, assim, eu sinto que ainda tem muita coisa para evoluir enquanto Greenfield Network. E se tem, né, imagino que também, como Region Coordination, também tem muita coisa para acontecer. Então, nesse sentido, dá para notar que o tipo de cultura que a Region Coordination tem, né, ela parte de uma perspectiva mais organizacional do que orgânica. Né? É nítido isso. Né? Não necessariamente numa dinâmica hierárquica, tá? Não necessariamente, mas que é muito pautada Eu, minha perspectiva. Vini, é interessante você fazer isso, trazer isso, porque hoje a gente está tendo uma discussão sobre isso, e eu acho que dentro do contexto Region Commons e tudo que está se formando ali, a Region Coordination acaba sendo o mais orgânico que a gente tem, o mais bottom-up. Mesmo com o que você está falando agora, que eu também concordo, eu estava tentando endereçar isso através do Gardens, fazendo uma eleição e trazendo uma assembleia mesmo de todos os nós, mas não parece que é isso que a gente vai seguir. Então, só para posicionar nesse sentido, pra você também saber um pouquinho o que eu conto. Pô, valeu pelo feedback. Obviamente que eu estou fazendo esse contexto, eu vou passar essa bola para você, sabe disso. Mas obrigado aí por já ter dado um feedback, né? É que eu quis Quick mostrar que karma. mesmo a Rápido. gente, mesmo você tendo essa perspectiva de que é um movimento mais organizacional, né? Ainda é um conselho de pessoas que foram autoeleitas. Então, dentro desse contexto, eu estou total com você. Mas tem um outro grupo que está se formando, que está, vamos dizer, super pensando, super desenhando uma estrutura, e daí, comparado com essa outra estrutura, o que o Region Coordination, esse grupo da Region Coordination acaba sendo mais bottom-up que a gente tem ali atualmente. Né? Legal. Gatito, você quer falar alguma coisa, querido? Você abriu seu microfone aí. Gatito? Bem, vamos continuar aqui. Então é isso. Então, obrigado por esse feedback. Eu ia até falar também do Region Commons. Eu só consegui olhar o Region Commons uma vez, para você ter uma noção, Cauê, ali no Telegram. E vi que tem uma menina, uma mulher, que está fazendo uns encontros meditativos, etc. Mas eu não consegui me inteirar da dinâmica. Mas eu vou separar um tempinho para me inteirar da dinâmica, né? Esse final de ano, com certeza. Tá? Mas, enfim, só para finalizar esse contexto, o que acontece? Acontece que isso é ao mesmo tempo uma oportunidade, né? E ao mesmo tempo um cerceamento. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Quando você tem uma dinâmica mais organizacional e mais institucional, normalmente as formas de você lidar com todo mundo que faz parte dessa dinâmica é a partir do gerenciamento, né? Da gestão, do gerenciamento, ou às vezes do microgerenciamento. Né? Essa foi uma das principais questões que dificultou muito a expansão da ReFiDAO no passado. Né? E que foi conversado à exaustão pelo Marcelo Silva, por exemplo, muito tempo atrás. Né? E, de certa forma, me parece que isso vem acontecendo com a dinâmica do Region Coordination.
né? Mas, de qualquer maneira, é uma oportunidade, porque você não tem uma política propriamente estabelecida, ela não está tão orgânica, né, no sentido, ela não está tão institucionalizada, então ela tem espaço para ser muito mais orgânica no seu dia a dia. Então, digamos, os capítulos que fazem parte da Greenfield Network têm mais espaço para poder desenvolver suas próprias personas, ou personalidades, ou sua própria forma, né, de estar existindo enquanto um capítulo, né, da Greenfield Network. Fala, cara. Não, total. Acho que você trouxe um ponto crucial aí. É uma diferença muito grande. A Refaidal tá junto com a gente na Region Coordination, mas essa é uma diferença muito grande que tem mesmo. Como que na GoImpio a gente tem essa flexibilidade para como os capítulos coexistem, né, e cocriam a rede. E eu acho que a Refaidal ela traz essa perspectiva já bem mais limitada, menos flexível, né? É uma diferença muito importante mesmo. E lembrando que, nesse sentido, a dimensão organizacional institucional, né, quem está hoje, quem é, entre aspas, muitas aspas aqui, tá, gente? Quem é hoje o CEO, né, da Region Coordination é um monte. Então, uma boa de pessoa que eu não conheci pessoalmente, o Cauê já conhece, vou dizer que é camarada, que é próximo, mas tem proximidade, trabalha com ele. E ele é basicamente Refaidal, né? Quer dizer, então, ele traz muito dessa cultura da Refaidal, né? Mas, em suma, eu só queria fazer uma passagem em cima disso, tá? Para dizer o seguinte. Eu acho que toda a ousadia, né, que a Greenpeace Brasil está, o tipo de ousadia que a Greenpeace Brasil está usando, digamos assim, colocar a teste, né, colocar a teste para se transformar em realidade, eu acredito que ela deve existir em outros capítulos da Greenpeace Network, justamente por isso que a gente acabou de falar, correto? E, ao mesmo tempo, é alguma coisa que conversa muito, né, com as complexidades desse país continental que a gente chama de Brasil. Então acho que tá muito por aí. Evidentemente que não tem como tirar da equação, né, todo o fomento cybercultural com as lentes paradigmáticas do Rê, que a Greenpeace Brasil vem sendo, digamos assim, cocriada desde o princípio, desde a sua fundação. Né? Até o próprio fundador que está aqui, ele carrega isso com ele. Então, eu acho que isso também dá uma oxigenação, né, muito grande, né, para a dinâmica. E eu acredito que não foram poucas as vezes, eu posso estar enganado, mas acho que não foram poucas as vezes, que em função de você próprio estar envolvido, você próprio carregar, digamos assim, né, boa parte dessas lentes paradigmáticas com você, porque você vem se apropriando delas no tempo do seu jeito, com as suas perspectivas, né, que obviamente elas podem ir mudando com o tempo também. Você já me compartilhou inúmeras vezes que você às vezes compartilha isso, né, no encontro mais geral da Greenpeace Network, e às vezes faz algumas provocações, etc. Então isso já é de fato a presença do próprio protocolo, né, do próprio RE, né, já sendo espalhado, né, digamos assim, dessa forma, né. Então acho que isso é nítido. E eu acho que está na hora sim de começar de fato começar a dar vida. Se tentou fazer isso com o Megazord climático, acho que o Megazord climático, acho que ele vai continuar sendo uma espécie de espinha dorsal, vamos dizer assim, para se criar um protocolo de resistência climática, né, a partir da Greenpeace Brasil. Mas eu entendo que muitas das questões que são caras, né, para a Greenpeace, não só para a Greenpeace Network, mas para a Greenpeace Brasil, vão estar sendo manifestas, né, nesse protocolo de resiliência climática, correto? Então, eu entendo que o Greenpeace Brasil Commons, nesse sentido, né, ele já é o primeiro exercício, né, de prototipagem desse protocolo, literalmente, o primeiro, né, exercício de prototipagem, aonde a gente, na realidade, vai melhorar, a gente vai melhorar melhor aquele three-layered approach, né? Aquela dinâmica de você trabalhar com 3 fases, né? Que é o que acabou acontecendo no GG23 com o programa Regen Rio.
né? Então a gente vai ter oportunidade de refinar essa brincadeira, a gente vai ter oportunidade de entender, né, como cada um dos projetos, né, estão incubados, né, os quatro, né, como é que eles vão estar, como é que eles vão conversar entre si. Nesse sentido vai ser fundamental, né, a gente fazer essa dinâmica de definição, cocriação, dinamização de uma piscininha comum específica para fazer rede de coordenação entre eles, de forma mais horizontalizada, né, para eles não ficarem só verticalizados nos seus programas, nas suas dinâmicas. Então, acho que isso tudo vai informar muito, né? Vai dar um contexto muito legal, um contexto lúdico, um contexto de dado quente, né, de warm data, um contexto para entender, né, o que é crítico, o que é realmente crítico para a gente começar a dar vida a esse protocolo de exigência climática pela Greenpeace Brasil. Tá? Então, essa é a minha abertura dos trabalhos. Passo para você, Cauê, ficar à vontade aí para você tanto alargar ou aprofundar como você quiser. E, na sequência, se você julgar, a gente pode conversar um pouco mais do que a gente já vem conversando desde semana passada, no que diz respeito à piscina dos campeões ou novos projetos, enfim. Fica à vontade aí, Cauê. Não, pô, legal, Vini, achei que você trouxe de uma forma bem abrangente, sim. Acho que o Klaus deve estar com algumas perguntas, né, de um monte de termo, um monte de palavra aí que a gente já está acostumado a usar e tal. Dizer que fica à vontade, Klaus, se tiver qualquer coisa que você pode mandar aí no chat, a gente tenta já responder para você. Mas, bom, o Green to Brasil Commons, né, ele é um programa que eu desenhei agora para o GG24. A gente conseguiu aí juntar com os programas, com os projetos que já fazem parte da nossa rede, né? A gente conseguiu juntar em torno de uns US$ 13.000 e a gente mandou uma proposta pedindo para mais US$ 15.000, né? Aproximadamente ali, para fazer o nosso round, a nossa rodada. A gente foi contemplado, a gente conseguiu 4.500, US$ 14.500. Então aí agora a gente tem em torno de uns 28.500, se eu não me engano, para a gente executar o programa. 27.500, 28.500. Aí o que a gente pensou em fazer é que a gente vai fazer uma incubação, né, dos programas locais. São 4 programas locais que já estavam conectados com a rede, que a gente está considerando que estão sendo incubados, né, que estão aprendendo diariamente, que estão conectados ali na nossa dinâmica já, e estão trabalhando as documentações dos programas e tal. Então, ao invés da gente fazer um programa local, a gente vai fazer 4, né? E a gente vai servir como essa ponte aí, essa ponte de coordenação para cada um desses programas, né? Então, a gente vai utilizar a nossa própria estrutura de governança e tal para rodar esses 4 programas agora em 2026. Os programas, eles são menores, né? Então, não é um programa nacional, então a gente vai ter ali dentro um programa que vai ser tipo um hackathon, né? Que vai ser voltado para imaginar novas realidades, que o da Fabulosa, vai ser lá no espaço delas e tal, super interessante a ideia. Estou super animado para ver como que isso vai estar conectado com o protocolo de resiliência climática. Eu acho que está faltando essa ponte, Vini, em cada um dos programas. Estou animado também com o programa do Regen Rio e o que a gente vai ser capaz de fazer com esse programa. Eu acho que o fato de ter a própria galera que participou da primeira rodada, se juntando, né, e se aglutinando ali para fazer um programa novo e também já está lidando com uma interface própria onde eles organizam eventos, fazem pesquisa. Eu acho isso muito animador, tipo, eu fico muito animado de ver isso acontecendo. Lógico que ainda tem um empurrãozinho da Greenpeace, né, então tem algumas coisas ali assim né, que eu vou ter que estar presente, né, para fazer acontecer. Mas é assim mesmo. Estou animado com isso. Estou animado que tenha gente disposta para estar junto e aprendendo e seguir fazendo. Isso anima demais, assim. E, bom, daí seria o Regen Rio, o da Fabulosa, teria o da Rega, que vai ser um piloto. Acho que eles colocaram US$ 1.000, a gente vai colocar US$ 1.000 de volta, então no total vai ser 2.000. E o da Agroforest Down, que também vai ser, eles colocaram US$ 1.000, a gente vai
também casar US$ 1.000. Nesse contexto todo, vai sobrar US$ 2.000, que é o que a gente queria fazer a piscina de campeões, né? Eu estou querendo criar uma jornada de onboarding para quem for participar do programa, para acessar nosso guidance, ter nosso espaço de governança, fazer propostas e votar. Eu estou querendo utilizar a estrutura do Rerê, né? Então, eu estou querendo trazer o acolhimento no Rerê como uma forma de, de validação, assim, né? Da validação que a gente sempre falou, Vini, de fazer, né? A prova de humanização. Eu diria que pode ser um primeiro passo para a nossa prova de humanização, mas que já pode ser um threshold, né? Para a pessoa ter acesso ao nosso token de governança da Banco Brasil. Então, basicamente, as pessoas chegam nos nossos encontros, elas preenchem o formulário no nosso Charmverse e a gente direciona elas para o sync de acolhimento do Rerê. Eu acho que a gente vai precisar de uma coordenação, Vini, porque pode ser que a gente tenha muitas pessoas para ser acolhida num dia só, pode ser que a gente, ao invés de ser acolhido durante o Rerê, né, a gente faça uma sessão só para acolher a galera, que seja separado do sync de acolhimento do Rerê, às segundas às 8. Bom, queria saber sua perspectiva nesse ponto. E, eu acho que a forma como a gente está desenvolvendo as nossas rúbricas, né? Eu acho que a gente tem duas perspectivas muito divergentes hoje, que estão presentes ali na nossa estrutura. Uma é produto, né? É esse foco em produto, em entrega, em coisas assim. E a outra parte relacional, né? Eu diria que a gente está navegando ali assim entre essa perspectiva mais transacional e relacional, e a gente está utilizando os paradigmas do Rerê para navegar, basicamente nessa entre esses dois polos, né? Toda vez que a gente quer se aproximar mais do aspecto relacional, a gente dá uma olhada para os paradigmas e tenta trazer elementos ali, por exemplo, para corresponder aos paradigmas, né? A gente está fazendo junto com essa campanha, né, do Banco Brasil Commons, vai ser os programas incubados, a gente vai ter a piscina e junto com isso a gente vai ter uma jornada de aprendizado, de livre aprendizado que vai estar rolando no nosso Charmverse, onde a gente vai estar aplicando bastante dos paradigmas do Rerê, principalmente de coordenação P2P, né, a ideia de Commons e de livre aprendizagem. Então a gente vai estar tentando, através das explorações que a gente vai ter ali no nosso Charmverse, a gente vai tentar trazer esses elementos, né, para compor ali um protocolo de inteligência coletiva, onde a gente possa aprender junto, ensinar junto e tal, e aumentar a quantidade de pessoas que tenha, basicamente aumentar o acesso, né? Aumentar o acesso a tudo que a gente vem fazendo e as informações que a gente vem acessando. Mas, bom, eu acho que esse é o escopo, tudo que vai estar acontecendo. Então, vai ter o programa de incubação, vai ter essa jornada com a piscina de campeões no final ali. Esse é mais ou menos o escopo dos próximos 4, 5 meses. Maravilha, deixa eu só dar um feedback para você, Cauê, e na sequência eu quero ouvir o Catito também. E, Klaus, eu valido aí eu ratifico, né? Eu secundo, em inglês fica melhor, I second, né? O que o Cauê falou aí. Qualquer coisa você pergunta aí pelo chat que a gente responde, tá? Não tem problema nenhum não. Mas, Cauê, eu acredito que vale a pena darmos uma revisitada nessa proposta aqui, ó. Eu vou botar aqui no chat, nesta proposta aqui. Deixa eu botar aqui no chat. Se puder abrir ela, Vini. Não, eu vou abrir. Eu vou tentar abrir e compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo, né? Mais uma vez, essa história de aqui é uma loucura, cara. Deixa eu tirar todos os meus coisas que estão abertas aqui, de repente eu consigo. Vamos ver aqui agora. Vamos torcer aí para ver se eu consigo.
Bem, já estou vendo que vocês estão aí. Bem, vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui compartilhar. Eu acho que vale a pena a gente dar uma revisitada nessa proposta, não para de fato criar um papel de facilitação saber cultural, essa não seria a ideia agora nesse momento, mas de aproveitar coisas que eu joguei, coisas que eu coloquei aí na proposta. Gente, não estou conseguindo abrir, não. Vocês estão me ouvindo? Porque está tudo travado aqui para mim. Eu não estou enxergando sua tela, mas Literalmente. eu abri aqui. Quer tentar de novo? Cláudio, se você estiver no computador, Cláudio, se você conseguir compartilhar para a gente, vai ser bom. Porque eu não estou com internet aqui, eu não estou com banda para isso. Ô, Vini, Já tava é uma forma. aparecendo, cara. Tava aparecendo Estava agora. aparecendo. Você cancelou? Eu cancelei porque travou tudo para mim aqui. Bem na hora que você cancelou, acho que então, na hora que apareceu. Tá de novo. Se o Cláudio conseguir, pô, seria ótimo. Eu estou no celular também. Ah, tá no celular? Tá bom, Cláudio. Aí, né? Vamos de novo aqui, peraí. Torcer, gente. Eu tirei todas as abas aqui, literalmente. Para mim, abriu para vocês aí? Abriu, Vini. Tá com aqueles negócios Isso. cinza na tela, mas tá abrindo. Então vamos dar mais um tempinho. Deixa eu tirar o meu vídeo. Acho que tá indo, né, galera? Vamos ver se eu consigo andar nela. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu abrir melhor. Deixa eu abrir melhor. Bem, enquanto isso, enquanto ela está abrindo, eu vou falando em cima dela. Eu acho que para o Cauê em especial, ele vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Então, obviamente que para o Catito um pouco menos e para o Cláudio nada. Mas. Ih, cara, deu branco aqui. Tem tela branca aqui. Galera, não vai rolar não. Desculpa. Nessa hora, a minha banda larga aqui é curta. Não é nada larga. Então vamos lá. O que eu quero dizer com essa proposta aí? Eu acho que dá para pegar algumas questões que foram propostas, colocadas ali, né? E a gente olhar para elas. Por exemplo, naquele paper que eu fiz sobre a diferença de acolhimento para anfitriar, né? Para fazer um board, né? Tem diferença entre essas três dinâmicas, né? Ali eu já propus criar um tipo de prova, né? Já podia, baseado na experiência humana, etc. Ali tem toda uma dinâmica que conversa com as coisas que nós já estamos explorando na dinâmica da Greenpeace Brasil, né? E que, passado toda essa experiência do O2 que tivemos com o Júlio, por exemplo, né? A gente consegue ter mais clareza de como começar, por exemplo, a gerar o O2 em rede, né? Da Greenpeace Brasil. E como isso conversa, né? E como esse framework organizacional orgânico, a visualização dos papéis e de algumas dinâmicas, vai conversar vai conversar melhor para dar um suporte do programa Greenpeace Brasil Commons, entendeu? Que obviamente conversa com o protocolo, sendo uma base crítica para a criação desse protocolo, né, de resiliência climática. Enfim. Então, o que eu estou querendo dizer é isso. Eu não vou conseguir entrar nas minúcias do que eu estou pensando aqui agora, mas se vocês revisitarem, lerem isso aí, a gente pode fazer disso a nossa conversa, um pouco dessa conversa essa semana, né? Desses poucos dias que nós temos. Mas de antemão eu já me coloco aí de coringa, eu já tinha colocado isso antes, né? Eu me coloco como uma espécie de coringa para estar suprindo as coisas que vão estar faltando, né? Na dinâmica, tipo assim, coisas que vão estar em aberto na própria execução do Greenpeace Brasil Commons, embora, mais uma vez, né?
como eu vou facilitar a ignição, cocriação, né, e dinamização de uma piscina comum de recursos compartilhados, né, entre os 4 projetos incubados, isso vai diminuir muito, né, a possibilidade de ter vazios, né, de ter coisas que vão ficar, não vão estar sendo olhadas, porque as próprias pessoas envolvidas vão começar a conseguir se enxergar, né, vão conseguir se espelhar, a gente vai elencar demandas, necessidades de oportunidades, né, enfim, tudo isso vai fazer parte. E, evidentemente, quando a gente está falando de desafio, o desafio principal, dos principais, né, é a gente conseguir ter uma experiência, né, de Greenville Brasil Commons que seja minimamente satisfatória, assim, minimamente satisfatória, que eu digo que ela realmente entregue ao que ela deseja entregar, né? E aí eu estou sendo bem pé no chão aqui, tá? Assim, ela realmente entrega o que ela deseja entregar na sua essência, né? Eu não estou pensando que a gente vai conseguir fazer uma coisa que vai superar as expectativas. Não tô aí, não estou nesse lugar. Tá? Eu estou nesse lugar de fazer uma coisa minimamente que entregue a essência do que estamos propondo fazer, porque essa já vai ser a base para a gente poder, de fato, começar a trabalhar a cocriação desse protocolo de resiliência climática. Tá? Que, entre outras coisas, vai passar por todo um estudo de tipos de licenças, que eu já comecei a fazer essa conversa um pouquinho por alto com o próprio Cauê, é uma coisa que faz parte da minha própria dinâmica de vida, e que eu vim até explorando até um tempo atrás com o próprio Christian, né, com a indústria modular, para o projeto, né, da indústria modular, enfim. Então, acho que vai ser um pouco por aí. Então, é assim que eu percebo, sabe, Cauê? Essa facilitação, né, da ignição, cocriação e dinamização dessa PCDRC, para gerar rede de coordenação e mútuo acesso a recursos, né, dos 4 projetos incubados. Ao mesmo tempo, energizando um papel de coringa, somente em termos de curadoria, né, com relação ao que está faltando, o que está, onde é que o cobertor está curto, né, onde o cobertor está muito longo, entendeu? Para, tipo assim, a gente fazer uma redistribuição do cobertor, né? Então, acho que é um pouco por aí que eu vejo a minha atuação nesse segundo momento, né? E foi bem diferente da forma como eu atuei ali, né? Como quem estava e continua, obviamente, fazendo o fomento, né, das lentes paradigmáticas do RERE com relação à cocriação na Greenville Brasil, com o REGENRI, com o programa REGEN. Mas é isso. Esse é o feedback que eu tenho que dar para você, Cláudia. E antes de você me dar um feedback, eu vou abrir para o nosso querido Catito também se manifestar. Fica à vontade aí, Catito. Muito grato, Vini. Mas. Cara, mas eu te confesso que eu tô aqui entre 3 afazeres e acabei agora assim dando uma desconectada. Mil perdões. E aí, e aí justo você me passou a palavra. Eu falei, eita, Lili. Deixa eu te dar uma dica. Deixa eu te dar uma dica para você. A gente consegue fazer isso em encontros ou reuniões normais, correto? Porque a gente não faz nas reuniões normais, né, nos encontros, nos calls, né, a gente não faz dinâmicas para sincronizar nossos fluxos. Na dinâmica do RE, a gente faz isso, não significa dizer que todo mundo consegue, tá certo? Mas como eu sei que você é uma dessas pessoas interessadas em fazer isso, não dê um tiro no seu próprio pé. Volta para você, querido. Que maravilha. Essa é a magia, né? Uma das. Realmente tudo muito incrível, cara. Mas eu vou passar a palavra para não falar algo de sincronia. Ao mesmo tempo, é tão incrível que os movimentos, né? É, visível e invisivelmente segue muito sincronizado e compartilho, né, de talvez perceber, tá atento a isso assim, que estamos nesse momento, né? Então acaba que pegando o gancho assim, o que eu entendi que você comentou,
acaba que no processo de desconstrução, por exemplo, um certo paradigma de que organização tendencia a alguns métodos possíveis e a gente poder experienciar outros métodos com tamanha. Eu brincaria até no mesmo termo, tamanha eficiência, é, quase que síncrona, e o mais bonito é que ela é síncrona enquanto abraça o assíncrono, né? E as coisas seguem sinergicamente se complementando. Então, não é uma desordem, né? Não é caótica. Acaba que o que parece que vai vislumbrar e experienciar algo caótico, ele é organização sistêmica, né? Eu não sei. Me foge uma palavra para dizer essa organização multidimensional toroidal. Nossa palavra. Me acertei, me ajustei. Tranquilo, querido. Cauê, vamos lá? Vamos trocar essa bola, Cauê. Vai lá, manda ver. Bora. Cara, eu acho que faz muito sentido. Eu acho que essa proposta ela seria exatamente o tipo de proposta que a gente poderia ter na piscina de campeões, Vini. Eu acho que inclusive a gente poderia propor isso. Por exemplo, eu acho que seria muito legal, porque seria uma forma de trazer para a superfície o trabalho que a gente está fazendo como co-energizador, sabe? Então, por exemplo, imagina que legal ter essa proposta lá, talvez formatada para, eu acho que US$ 400 seria por 2 meses, né? Eu acho que seria razoável. Seria US$ 800 por 2 meses, por exemplo, no valor que está aí. Mas vamos pensar que seria até o final do programa, vai. Então seria uma proposta, um comprometimento de executar isso durante esses 4 meses que a gente tem. Isso seria uma proposta que poderia estar lá. Eu estou fazendo uma exploração relacionada ao fractal banking, né? E como conectar essa perspectiva do fractal banking e como que tudo isso se conecta com com o que a gente já vem construindo, né? Porque já tem muito paralelo. Se a gente parar para pensar como a gente está se organizando e essa ideia de ter a Greenpeace como uma camada federada, né? Sem centro, sem um centro específico, né? É, tendo essa representatividade e tal, eu acho que está muito dentro dos princípios de desenvolvimento fractal, de sistemas. Aquela ideia de autossimilaridade, onde a gente cria um corpo que pode ser copiado em várias escalas, né? Do local até o nacional, o global, o cosmolocal, né? Do local até o interplanetário, né? É, e daí eu acho que isso, por exemplo, seria uma proposta que eu poderia fazer dentro da piscina de campeões, né? Posso colocar ali um orçamento também para essa exploração e o que eu pretendo entregar, né? Mas o que você acha, velho? Eu fiquei pensando nisso, assim, como que é como se a gente estivesse propondo futuros para a Greenpeace Brasil, e formas da gente chegar, né, formas da gente costurar o que já existe. Você acha que faz sentido? Você acha que faria sentido essa proposta ser uma proposta da Piscina de Campeões? Porque é o trabalho que você estava pensando em propor como papel. Então a gente poderia levar isso como referência, pegar isso como referência para pensar em como podem ser essas propostas, né? Que pode ser a etapa final. Todo mundo já vai ter passado por vários syncs, a gente vai ter praticado com várias coisas, daí no final a gente pode ter isso como uma síntese. Eu gostei bastante dessa ideia, Vini. Não sei se Eu você acho pegou o que que eu estou dizendo. Eu não eu, estou pe- dizendo que, eu- que a gente pode trabalhar essa sua proposta para implementar o programa, sem dúvida. Mas eu acho que mas a forma como você montou a proposta, que é meio que envisionando o futuro, eu acho que é um pouco do que a gente poderia trazer para a piscina dos campeões, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. eu captei isso que você acabou de falar mesmo. Mas a minha ideia era fazer dar uma refogada mesmo. Pegar ela e refogar, né? Nesse atual momento que a gente se encontra, né? Na jornada cocriativa da Greenpeace Brasil com o Greenpeace Brasil Commons, entendeu? Então, eu Então é posso te pegar mostrar uma ela, coisa? Posso te mostrar uma pode coisa? falar. Para você, para todo mundo, na verdade. Eu acho que eu finalmente consegui captar o que o Gustavo está tentando dizer.
a forma que ele está imaginando, assim, tá? Acho que talvez não até o fim, porque ele está muito lá na frente, mas eu consegui captar e fazer uma coisa bem interessante com o que ele construiu, né, em cima do que ele vem construindo. Aí eu vou tentar mostrar para vocês aqui, porque eu acho que a gente pode utilizar isso, Vini, para a gente fazer as piscinas, para facilitar esse processo da gente fazer o mapeamento. Então, deixa eu te mostrar. Isso aqui é o que tem por enquanto. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então, eu vou entrar aqui na nossa conversa, Catito. Aqui, ó. Basicamente, o Gustavo ele está fazendo vários aplicativos web utilizando arquivos HTML. E ele está usando a própria indexação do HTML com JavaScript, eu acho, que tem acho que até 16 GB de espaço para armazenar. E como a gente pode trabalhar tudo com arquivos JSON, então, meu, isso demoraria muito tempo para encher, para lotar, né? Então a gente está utilizando esses arquivos HTML para fazer meio que prototipação, assim, e funciona offline, né? Então você pode simplesmente abrir essas paradas assim e, e depois você tem até como fazer ser persistente, né? Quando você abre de novo, ele mantém a mesma coisa que já foi aberta antes e tal. Mas aqui, basicamente, o que ele fez uma forma da gente mapear coisas, né? Então, aqui é tipo um template que a gente tem como fazer, onde a gente pode... Ele já começa desse jeito para mostrar como que funciona, né? Mas a gente pode clicar aqui, por exemplo, ó, Reset Layout, ou se não, deixa eu ver. Ah, eu acho que eu precisaria apagar. É, eu precisaria apagar. Ainda precisaria adicionar, para ficar mais fácil aqui, precisaria rapidinho. Tá, mas aí aqui basicamente o que dá para a gente fazer é que a gente pode adicionar, por exemplo, eu vou adicionar eu, e daí aqui agora eu vou adicionar uma skill, é, manejo em agrofloresta. Agora eu vou adicionar outra skill, é, não sei, estratégia Web3 de negócios, Web3. Projeto Wimpio Brasil, Resource, é, cripto, é, education, não, education é recurso, guias, pode ser, né? Não, não, knowledge, que outro recurso? Rights, caronas. Então, necessidades, rights, é, housing em Rio de Janeiro. Offering housing em São Paulo. Daí aqui a gente tem como basicamente colocar todas as coisas que a gente tem, né? Mapeadinha de acordo com o nosso self. E ele já fica um mapa relacional, né? Colocando ali as tags do tipo COI has a skill, maneja agrofloresta,
has the skill, estratégia de negócio Web3, is building, Greenfield Brasil, tem recurso cripto, recurso de conhecimento. Ah, esse aqui ficou meio nada a ver. Vou tirar. Aí. Ele oferece housing em São Paulo e eu posso adicionar também rides em São Paulo. Não, mas você pegou a ideia, Vini? Daí qual que é a melhor coisa? A melhor parte é que isso aqui tudo fica offline, então a pessoa pode construir mesmo sem internet e depois ela pode exportar isso como um JSON. Então ela pode exportar aqui, ó, aparece o JSON, ela pode copiar e ela pode até exportar como um PNG. Ó. Daí tudo isso fica offline e daí beleza, eu exportei aqui, vamos ver, eu vou copiar isso aqui. Eles chamam isso de prova de quê? Não, isso aqui não é prova de nada, isso aqui é um Personal Ecosystem Method. Map. É prova de conceito. Entendeu? Eu acho que pô, é Não, não, sensacional. calma, que não acabou, calma que não acabou. Aí tem essa parte aqui, ó, que é basicamente um lugar que a gente vai vir e vai compartilhar os JSONs. E a gente pode importar. E daí ele traz para uma tabela aqui, ó, as conexões e tal. Aí eu posso vir aqui, escolher outro. E eu já tenho alguns aqui, ó, que eu peguei antes. Cadê? Personal Community Gap. Ah, não, não tá aqui. Tá em downloads. Aqui. Tem mais um aqui. Mas aí o que acontece é que eu importei vários arquivos, ó. Ele está aqui referenciando 4 arquivos, ó, que foram carregados. E aqui ele tem todos os, ele tem a base de dados, né? De todos os. Olha que da hora, cara. Bom, é só uma exploração que eu estou fazendo com o que o Gustavo apresentou. Mas isso aqui já seria, por exemplo, algo que a gente poderia utilizar se a gente simplificar, né? Essas informações e tal, o que a gente vai estar pedindo, a gente pode, por exemplo, só fazer um arquivo que é para disponibilizações, abundante, empático e condicionado. E cada pessoa pode responder isso e importar o JSON e mandar para a gente, assíncrono, entendeu? Não, eu entendi. Mas perde a magia do interacional, entendeu? Assim, quando a gente está junto, sincado, fazendo uma dinâmica criativa, onde a gente está percebendo o que o outro está disponibilizando de abundante empático condicionado, onde a gente está refletindo, né, fazendo uma reflexão conjunta, se é mesmo esse o recurso que eu vou disponibilizar. Você entende que são momentos de experiências diferentes, Cauê? Né? Eu acho que Eu tem a acho que sua eles são utilidade isso aí. complementares. Eu acho que eles são complementares. Eu acho que a gente precisa fazer um Tem a ou sua outro. utilidade. Tem a sua utilidade. Eu acho Eu acho que que a gente isso, pode. Vini, isso vai abrir espaço para as pessoas que estão acompanhando, assistindo, poderem participar, entendeu? E eu acho que vai facilitar para a galera que não conseguiu mapear durante o encontro. Então, vamos dizer que a gente tenha colocado um encontro para fazer a ignição. E a gente precisaria ter mapeado todo mundo que quer contribuir para as demandas. A gente não terminou?
a gente Concordo, usa isso, entendeu? concordo. Nesse sentido, eu concordo em grau número e gênero com você. É isso que eu tô querendo. Eles são complementares. Não é uma coisa não substitui a outra, eles se complementam, não é isso? Porque essa dinâmica ela é mais assíncrona, de fato. Ela é assíncrona, né, de fato. Só que e ela tem um quê também mais menos pessoa e mais indivíduo, né? Tipo assim, porque pessoa é uma dinâmica relacional, né? A gente é pessoa quando se reflete, se espelha, pareia, enfim. Mas, porra, tá bacana, Cauê. Muito legal. Traz isso pra tona Muito legal, e né? nós podemos usar isso agora do Greenpeace Brasil Commons. Achei sensacional. Porque isso está me lembrando, sabe o quê? Hum, Está me lembrando da Web 1. eu também. Está me lembrando, tá me lembrando tudo que eu fiz na Web 1 para geração dos primeiros arquivos, quando a gente queria fazer um mapeamento das pessoas, e a maioria das vezes a gente estava offline, a gente tinha que fazer essa importação JSON para sistema, enfim, está me lembrando isso, basicamente. Muito legal. E está me lembrando também, cara, os BBS, que a gente trabalhava também com uma dinâmica muito parecida com essa, né, com os BBS. Muito legal trazer uma low-tech dessa, né, ainda Web 1 ou pré-Web 1, para a gente poder usar agora como uma ferramenta, né, que vai complementar um trabalho que está começando com a emergência do Web 3. É muito legal nesse sentido. Cara, eu só queria ressaltar assim, o quanto que isso é trabalho que o Gustavo vem realizando, o quanto que isso é parte da exploração, talvez até de vida dele, assim, de coisas que ele observa, sabe, do jeito dele mesmo. E ele percebeu que ele relembrou disso, ele trouxe isso, né, resgatou isso porque ele identificou que as IAs, o ChatGPT, essas pagas, elas utilizam isso para armazenar as informações que são valiosas para eles. Então, quando tem um output que é muito de muita boa qualidade, eles utilizam esse indexador na HTML e JavaScript para retirar o output e substituir por outro. Essa é a teoria dele. Ele foi atrás, ele conseguiu encontrar ali as evidências que mostram que ele está certo e ele começou a utilizar isso contra a IA. Eu não sei, eu ainda não entendi direito o que, que ele está fazendo, mas diz ele que ele está desbloqueando várias coisas das IAs, assim, fazendo elas admitirem algumas É. contradições. Né? Não, show de bola. A gente vai fazer esse cap especial essa semana, você sabe, isso que você está falando aí vai conversar com a nova configuração do Telegram. Enfim, muito legal você trazer isso à tona. E o Gustavo é uma figura central nesse sentido. Quer dizer, central que eu digo, ele é uma figura proeminente nisso aí. Né? Ele está fazendo esse trabalho de uma forma muito incrível mesmo. Concordo com você, Cauê. Galera, tá ficando tarde. Eu queria já partir para a gente poder fazer uma apreciação de check-out, tá? E eu vou começar justamente por quem menos poderia esperar isso, né? Que vai ser o Klaus. Klaus, fica aí ratificando aí, tá? O convite para você chegar logo mais, a partir das 8 horas da noite de Brasília, né? No Sincap Geral do Rerê, de acolhimento. E vai ser um prazer poder te acolher. Então fica à vontade para você passar um pouquinho das suas impressões e fazer seu check-out aqui, querido. Fica à vontade aí. E aí você passa para quem você quiser na sequência. Bom, o que eu percebi aqui, né, então, um pouco foi uma forma de incubação e aceleração de projetos de forma descentralizada, né, onde como que a gente consegue estruturar e sustentar esses projetos de uma forma que a evolução deles seja passada de uma forma ágil, né, e tenha uma... Eu entendi um pouco isso, assim, né, que vocês têm essa dinâmica de atualização de projetos e esses pulsos onde vai dando avanço. Para mim é muito interessante assim essa questão da DAO, né, da organização autônoma descentralizada, e o quanto que isso exige uma organização, né? Então, assim, quanto mais descentralizados nós formos, mais organizados internamente cada um precisa ser para saber como que pode contribuir no momento certo, né? Então, eu fico bem feliz aí de chegar. Vou vir então hoje às 8 para entender mais o movimento e agradeço aí o acolhimento também, né? Esse cuidado, né? Para que eu esteja ali a par do que está acontecendo e vamos chegando. Gratidão. Maravilha, Passo Klaus. bom. Você pode passar para quem você quiser aí, para o Cauê, para o Catito. Pode ser para o Catito, então. O acabou de falar. Muito grato, Klaus. Poxa, bom demais. Mais um que incrível, riquíssima. Cara, mandei até um alô pro Gustavo.
Ele podia fazer os videozinhos explicando. Nossa, é muito mais dinâmico do entendimento. Ficou muito mais fácil de eu entender do que eu mesmo explorando, sabe? Muito legal mesmo. Bom, e é isso, muito legal e incrível, né? Como todos os temas que a gente compartilhou hoje. Cara, que momento. E sigo sendo grato e honrado, né? Por aqui estarmos e co-criando tudo isso incrivelmente. E passo a palavra, Cauê. Até já, pessoal. Pô, valeu, Catito. Eu também saio feliz, assim. Queria trocar essa ideia mesmo com vocês. Queria falar dessa ideia do Gustavo, legal que deu para mostrar. E dá para expandir junto agora as possibilidades. Trazer para o Klaus, assim, né, que o Rerê, ele não é necessariamente fadal. A gente meio que. A DAO, ela tem essa perspectiva da automatização, né, e da confiança ali, assim. Então, eu diria que o Rerê, ele é um pouco agnóstico nesse sentido. É mais essa é uma abertura radical mesmo. Então, o espaço de coordenação do Rerê é esse espaço que você acabou de chegar e que você vai ser acolhido, assim, se quiser chegar a continuar construindo com a gente, pensando nessas ideias, né? Muita coisa que a gente conversa aqui ressoa depois nos outros encontros, que daí pode ser da DAO, né, da Grupo Brasil, por exemplo. Nossos encontros são de quarta-feira, e daí a gente está tentando se organizar no formato de DAO, onde a gente tem uma ferramenta lá que serve como uma assembleia para a gente, por enquanto. A gente ainda tem um conselho ali, que foi que é autoeleito, né, que é o formato que eu me referenciei antes também. Pessoas que vão chegando e vão assumindo os lugares ali, né, mas que a gente tem a ideia de criar eleições e fazer uma votação desses papéis, né? Mas está tudo sendo construído ainda, né? Então também é uma tentativa de DAO, uma proto-DAO também. Só para trazer esse ponto para também diferenciar, talvez, né? Como que o Rerê, ele não é necessariamente um projeto e não necessariamente não é necessariamente a comunidade, é mais esse conjunto de paradigmas que eu acho que agrega a gente para esses encontros. O círculo originário dá para entender como um grupo, dá para entender como um grupo de pessoas que fazem que guardam, né, esse kernel, sendo o Vini aí o nosso co-inicializador mais antigo. Então, eu tô nessa exploração já faz um tempo com o Vini também, agrega muito na minha vida, nas minhas experiências, ter a perspectiva que eu aprendi no Rerê, né? Eu sempre falo quando eu volto assim, até eu tô falando isso mais por causa como um acolhimento mesmo, para você entender como que o Rerê é para mim hoje, né? Então eu faço várias explorações no ecossistema da Ethereum, me conecto também com o pessoal de outras redes, né, da Regen Network e outras redes, mas e é sempre muito difícil assim navegar na complexidade de grants que a gente recebe, e de estratégias que a gente tem que ter, né? E uma coisa que o Rerê sempre me ajudou muito, né, é de relembrar do porquê, né? Relembrar de tipo de que às vezes é, o pequeno é belo, né? De que o pequeno ele é bonito e de que a gente construindo coisas coletivas exige um outro tempo. Então, dentro do que você falou assim da parte de ser ágil, né? Eu diria que é um pouco o oposto. Eu diria que aqui no Rê é uma ideia mais de desacelerar mesmo. Não seria nem tanto ágil. Pode ter esse compartilhamento de informações mais intenso, mais caótico, assim, mas eu diria que a ideia é mais a gente abrir os poros e não necessariamente sair com um resultado, sabe? É mais uma abertura de poros mesmo, assim. A Greenpeace a gente já tenta ter uma agenda mais acelerada, por causa dos grants que a gente participa e tal, mas aqui no Rerê é mais essa desaceleração, é você chegar para se aterrar, assim. Então, só trazer essa contribuição, falar que eu saio bem feliz aí do encontro e animado para a semana. Bastante coisa para fazer. Vamos nessa.
Maravilha. Nos vemos à noite, Carlos. Vai ser bacana abrir um espaço para poder te acolher. Gente, temos uma semana super intensa pela frente, mas muito bacana, muito animado aqui, muito energizado, muita coisa legal para a gente materializar, tá bom? E até de noite, até daqui a pouquinho, até às 20 horas no horário de Brasília. Um abração, um beijo no coração de todos. Valeu. Valeu. Boa tarde.